Você tá cansada de entrar ano e sair ano e você tá do mesmo jeito? Aquilo que você disse que não ia fazer de novo, que ia ser diferente, mas foi a mesma coisa? Então, fica nesse vídeo que ele é pra você. Meses atrás, eu tava muito ruim da minha saúde. Eu tava inflamada, acima do peso, muito inchada, meu estômago doía muito, a minha barriga tava muito inchada. Parecia que eu tava grávida de 4 meses no final do dia. E aquilo começou a me incomodar muito. E eu disse que eu queria ser curada. Eu falei pra mim mesma, olha, eu vou mudar. Comecei a fazer um check-up, fui no gastro, fiz exame, deu uma gastrite, ele passou uma medicação e eu adaptei a minha dieta. Mas, mesmo assim, eu não estava bem. Então, eu marquei uma outra consulta com a médica Procto, fiz os exames que ela pediu e nesse período eu também comecei a anotar, em setembro de 2025, tudo que eu comia. Então, eu fiz um diário em que eu colocava o café da manhã, o almoço, a janta e tinha ali espaço também para lanche da manhã e da tarde, quando eu fizesse. E ali eu comecei a notar também os sintomas que eu sentia. Se tinha alteração no meu hábito intestinal, se eu tinha inchaço, se eu tinha dor, tudo que eu sentia eu colocava ali. Isso me fez perceber os alimentos que eu comia e me faziam mal. E fez eu perceber quais horários que me fazia mal. Se era logo após a comida, a ingesta daquele alimento, ou se era no outro dia. Isso me trouxe clareza para entender quais eram os alimentos que eu teria ali uma possível sensibilidade. Quando eu fui, eu já levei para ela o que eu sentia, quando eu sentia e quais alimentos que despertavam esses sintomas ruins. Isso durou meses e em dezembro eu fiz um compromisso de fato comigo de que eu ia fazer o que fosse necessário para que eu fosse curada. Então, se eu não poderia comer mais algum alimento, eu não iria comer. Então, eu passei a excluir do meu cardápio o leite, o glúten e alguns alimentos que eu percebi que me faziam mal. Fazendo isso, eu consegui melhorar muito. Então, nesse último mês que passou, eu emagreci 5 quilos de inflamação que eu tava, de inchaço que eu consegui ali diminuir com a alimentação e com a atividade física, porque eu fazia pelo menos 3 vezes por semana naquele mês. E hoje de manhã, eu tava pensando sobre isso, pensando, nossa, como eu me sinto melhor agora e o quanto que eu mudei em tão pouco tempo. E ficou muito claro para mim que isso foi uma construção. Não foi de um dia para o outro que eu consegui chegar nessa disciplina, nessa constância. Foi ao longo de um ano em que eu fui percebendo, fui me conectando com o meu corpo, ouvindo aquilo que o meu corpo estava dizendo. E uma coisa que eu fiz, e eu vou dizer para você o que é já, foi o que a Bíblia diz. Lá em Romanos 12:2, a Bíblia diz assim, seu apóstolo Paulo dizendo, ele fala assim, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Ou seja, ele nos dá primeiro uma orientação, não vos conformeis com esse mundo. É muito fácil hoje as pessoas dizerem assim, todo mundo está acima do peso. Todo mundo tem ansiedade. Metade dos casais se divorciam. Certamente a sua mãe te disse, você não é todo mundo. E aqui a Bíblia está dizendo, não se conforme com isso. Pode ser que foi na sua vida uma sequência dos seus avós, dos seus pais, de separação, ou que todos eles estão acima do peso, foram sempre acima do peso. Você não precisa se conformar. Na verdade, a Bíblia diz para você não se conformar. E depois ele ainda diz, mas transformai-vos. Ele não diz, transforme seu marido, transforme seu filho, transforme sua mãe, transforme seu pai. Não. Ele diz, transformai-vos. Ou seja, eu só posso transformar a mim mesmo. Você só pode transformar a você mesma. E aí ele fala, como que você vai transformar? Pela renovação da sua mente. E como que você renova a mente? É tendo o conhecimento certo. Porque se você vive num ambiente que a vida inteira fez aquilo de um único jeito, você precisa procurar fora. Como que
pode ser melhor. Hoje a gente tem o YouTube, tem o Google, tem tantas formas de pesquisar e a gente às vezes não usa para os dilemas da nossa própria vida. E aí o que eu comecei a fazer lá atrás? Comecei a pesquisar sobre saúde. Tem um site, também tem canal aqui no YouTube, Tua Saúde, que eu super indico. Então tudo que dizia ali sobre emagrecimento, eu comecei a ficar atenta, eu comecei a ler, comecei a ver o vídeo. Através da Isa Latuf também aprendi sobre jejum intermitente, também com o Dr. Barakat. Então eu fui procurando pessoas que eram referências e que falavam sobre aquilo que eu precisava melhorar em mim. E ali eu fui fazendo, colocando em prática aquilo que eles estavam orientando. Por quê? Pela renovação da minha mente. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu não vou ter um resultado diferente. E outra coisa, a mente que criou o problema não é a mesma mente que vai resolver. Então você precisa viver uma metanoia, ou seja, uma mentalidade diferente, precisa ter uma renovação, para que através da renovação da sua mente, da consciência, da expansão de consciência e de entender aquilo que você precisa fazer para mudar, e aí sim você vai ter condições de mudar o seu comportamento. Vai ser todo dia perfeito? Não vai. Preciso te adiantar que muitas vezes durante a minha jornada eu caí, mas a diferença é o tempo que você passa no chão. E ali eu comecei a fazer o quê? A levantar mais rápido. Ok, hoje enfio o pé na jaca, amanhã eu volto para minha dieta normal. E ali eu fui fazendo. Por quê? O meu corpo começou a rejeitar aqueles alimentos. Então, até o momento em que eu tive a capacidade de dizer assim, olha, se eu comer esse alimento aqui, eu vou ter 10 minutos de prazer, só que eu vou ter 3 dias de prejuízo. Porque enquanto esse alimento estiver no meu organismo, eu vou sentir dor, eu vou sentir inchaço, eu vou sentir dor de cabeça. Então, por que eu vou colocar dentro de mim um produto, um alimento que eu sei que vai me fazer mal? Quando a Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito e que eu preciso cuidar desse templo. Então, veja que essa construção de mentalidade não aconteceu de um dia para o outro, mas foi uma jornada de transformação dia após dia. E a Bíblia nos diz isso, porque se nós fizermos esse processo, o que vai acontecer? Nós vamos comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus não é que nós soframos, mas é que a nossa vida seja de paz, de uma esperança. Então, se eu entendo que Deus tem algo a fazer na minha vida e através de mim, eu preciso de um corpo forte para que seja a armadura das minhas vitórias e não o peso das minhas derrotas. O que eu passei a ver? Que existe sim um modo de vida, um estilo de vida que nos aproxima mais de saúde, de vigor, de força para viver os meus dias. Então, nessa jornada, eu consegui perceber os alimentos que me faziam mal, os alimentos que me deixavam ansiosas e eu tenho a escolha agora. Eu quero ficar nesse jeito? Não. Então, eu continuo no meu estilo saudável de vida. Nisso eu fiz algumas adaptações. Então, se eu tenho uma coisa que eu posso dizer para você, começa a anotar. Se você tem um problema de saúde, começa a anotar o que você come, porque muito embora eu já tivesse uma alimentação muito melhor do que era anos atrás, eu ainda cometia muitos erros vários dias na semana. E isso fazia com que o meu corpo estivesse inchado, inflamado, e eu com muita dor de cabeça, dor no estômago. E a partir disso, a consciência veio para mim. E isso você pode aplicar em todas as áreas da sua vida. Se, por exemplo, o seu problema é que você não sabe para onde vai o seu dinheiro, o que você pode fazer? Começa a anotar tudo que você gasta e como foi que você pagou. E ali você vai ver onde estão os gargalos, onde é que o seu dinheiro está indo pelo ralo e você nem está vendo. E ali, quando você começa a fazer isso, você é capaz de mudar a sua realidade, porque a consciência é o primeiro passo da mudança. E aí você precisa correr atrás do conhecimento certo. Quem é a pessoa que sabe lidar com aquilo que você não sabe? Quem é que pode te ajudar?
De repente um planejador financeiro, ou alguém aqui do YouTube, ou algum livro sobre finanças. Hoje em dia, a informação ela é muito democrática. Qualquer pessoa que entrar no Google, entrar no YouTube e procurar, vai ter muitas respostas. A única coisa que eu te digo é que você procure uma pessoa que seja de boa índole, uma pessoa que seja realmente uma referência, porque seja uma pessoa que realmente faz aquilo que prega, aquilo que orienta as pessoas a fazerem. Você pode e vai muito além em todas as áreas da sua vida se você tiver essa decisão e esse comprometimento com você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a que você entenda que para viver uma vida melhor, você precisa se tornar uma pessoa melhor. Não quer dizer que você não vá cometer erros, você vai, só que você vai conseguir repará-los muito mais rápido. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.